E aí, gente, tudo bem com vocês? A gente vai dar continuidade às nossas aulas de língua portuguesa. Vamos para a aula? E aí, gente, vamos para mais uma aula de análise sintática? Hoje a gente vai falar da diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Muita gente tem essa dificuldade na hora de fazer análise sintática, de distinguir o que é um complemento nominal e o que é um adjunto adnominal. Eu até reconheço que pode haver realmente essa dúvida e a gente vai entender onde é que o complemento nominal se aproxima do adjunto nominal e onde é que ele se afasta. Então, gente, vamos lá, vamos para a nossa aula. Bem, eu queria começar com o complemento nominal. A gente já teve uma aula sobre complemento nominal. Eu fiz um esquema aqui para a gente recordar o que é um complemento nominal. Como a própria terminação, né, o próprio nome já sugere, ele completa o sentido de um nome. Esse nome ele pode ser um substantivo abstrato, um adjetivo ou um advérbio. Professor, o complemento nominal pode completar o sentido de um substantivo concreto? Não, gente, ele nunca vai completar o sentido de um substantivo concreto. Sempre completa o sentido de substantivo abstrato. Por isso, se você vê que o termo preposicionado ele vem depois de um substantivo concreto, você já elimina, não é complemento nominal, tá bom? Outra característica desse termo integrante da oração é que ele, acabei de falar, ele se integra à oração. O que significa isso, professora? Significa, gente, que o termo integrante, ele, se a gente retira ele da oração, essa oração, ela fica, o sentido dela, ele não fica completo, certo? A gente vai ficar com dúvida sobre o significado dessa oração. A gente já viu isso quando a gente falou de termos acessórios, termos integrantes e termos essenciais da oração. Outra característica do complemento nominal é o fato dele sempre ser preposicionado. Quem não sabe o que é preposição, corre lá naquela apostila que eu dei para vocês, né? Tem uma parte só sobre preposição e dá uma revisada. Porque o complemento nominal, ele sempre vem preposicionado, tá? Então, são 3 características marcantes desse termo integrante da oração. Bem, eu coloquei aqui um exemplo para a gente entender e relembrar o que é esse complemento nominal. Tenho medo de escuro. Se eu fosse analisar sintaticamente essa oração, eu diria que eu tenho o quê? Um sujeito que está oculto, né, que é o eu, porque eu tenho um verbo na primeira pessoa. Eu tenho. Eu diria que esse verbo é um verbo transitivo direto, porque quem tem algo, não é isso? Eu diria que esse termo aqui, medo, ele completa o sentido desse verbo. Se eu tenho algo, nesse caso, o que é que eu tenho? Medo. E esse termo aqui, subsequente, do escuro, ele vai completar o sentido desse termo aqui, que é um substantivo abstrato, certo? Reparem que o meu termo, ele tem todas as características que eu coloquei acima do complemento nominal. Ele completa o sentido de um substantivo abstrato, ele se integra à oração, porque se eu tiro esse termo, a oração vai ficar incompleta em sentido. Se eu falar, gente, eu tenho medo de quê? Quem tem medo de alguma coisa, não é isso? E ele também é um termo preposicionado, tá? Então, ele tem todas as características de um complemento nominal. Gente, eu vou explicar para vocês o significado de substantivo abstrato, porque talvez vocês tenham dúvidas sobre esse assunto. Vamos lá. Provavelmente, quando vocês estavam no fundamental, eu aprendi assim. Eu confesso que eu também aprendi assim. Vocês devem ter ouvido que o substantivo abstrato é aquele que a gente não pode ver, nem pegar, nem sentir. Não é isso? Eu ainda já ouvi de um professor que substantivo abstrato é aquele que não era formado por matéria, ou seja, por átomos ali, né, matéria. E isso não é verdade. Na verdade, o substantivo abstrato é uma palavra, tá, que dá nome a algo que depende de outro ser para existir. Por exemplo, quando eu falo ar, gente, o ar depende de algum outro ser para existir?
Não, não depende de outro ser, não é isso? Então, ele é um substantivo concreto. Quando eu falo tristeza, gente, a tristeza depende de outro ser para existir? Sim, a tristeza depende de outro ser para existir. Então, é um substantivo abstrato. Se eu falar assim, gente, saci, sereia, depende de outro ser para existir? Não, não depende de outro ser para existir. Você pode até levantar um questionamento filosófico de que a gente precisa acreditar na sereia para existir. Não, gente. A sereia, apesar de ser um termo, é um ser mitológico, né? Um ser que ele está na nossa imaginação, na nossa mitologia. Ele é sim, o termo sereia, um substantivo concreto, não é abstrato. Ele não necessita nem de mim, nem de você, nem de ninguém para existir, certo? Então, o substantivo abstrato é todo termo que depende de outra pessoa para que ele possa existir. Pronto, então agora nós vamos fazer a revisão de adjunto adnominal. Quando a gente viu sobre os termos da oração, a gente viu que o adjunto adnominal é um termo acessório. O que significa isso? Gente, a gente sabe, né, que os acessórios, sejam eles masculinos ou femininos, eles servem para quê? Quando a gente adiciona acessórios no nosso visual. Ele serve para dar uma levantada no nosso visual, né? Ele adiciona mais informação, ele adiciona o quê? Um estilo ali ao nosso visual. O termo acessório é a mesma conotação. Ele adiciona, né, em outro termo, um sentido. É por isso que quando a gente retira esse termo acessório, não prejudica a oração. Percebe a diferença entre o termo acessório e integrante? Quando eu tiro o termo integrante, a minha oração vai ficar incompleta em sentido. Quando eu tiro o termo acessório, a minha oração não vai ficar incompleta em sentido, porque na verdade eu só coloquei esse termo para adicionar um sentido a outro termo, tá? Outra coisa do adjunto adnominal, outra característica. Apesar dele vir junto de um nome para adicionar um sentido, ele pode vir preposicionado e ele pode não vir preposicionado, tá? Então, a gente só vai ter dúvida se o termo é um complemento nominal ou um adjunto adnominal quando esse termo vem preposicionado, porque afinal de contas, se ele não vem preposicionado, não tem como ser complemento nominal, né, gente? Bem, outra característica também do adjunto adnominal é que termos que podem fazer o papel de desempenhar nesse papel de adjunto adnominal. Eu tenho o numeral, eu tenho o artigo, eu tenho pronome, tá? E eu tenho locuções adjetivas, tá bom? Eu coloquei aqui uma oração para a gente relembrar sobre o adjunto adnominal. Eu tenho um carro de madeira. Se eu fosse fazer análise sintática dessa oração, eu ia começar pelo verbo, né? Como eu já falei para vocês. Quem tem algo. Então, isso aqui é um verbo transitivo direto. Quem tem? Eu tenho. Isso aqui é o sujeito simples e também o núcleo do sujeito simples. Quem tem algo, então eu preciso de um complemento para o meu verbo. Quem é o complemento? Um carro, certo? Eu tenho um carro. Então, um carro é o meu objeto direto. E eu tenho um termo subsequente, que é de madeira. Gente, olha só. Se eu tiro esse termo da oração, repare que o sentido da minha oração, ele não se altera. Se eu disser para vocês, gente, eu tenho um carro, ok? Ok, professora. Agora, quando eu adiciono esse de madeira, eu estou o quê? Adicionando sentido à minha oração. Vocês percebem qual é a função do adjunto adnominal? É adicionar um sentido, tá? Outra coisa que faz com que a gente elimine logo que isso aqui não é um complemento nominal. Um carro. Gente, esse termo aqui não é um substantivo abstrato, portanto, ele não poderia nunca ser um complemento nominal, tá? O carro, ele depende de alguém para existir? Claro que não, ele não depende de ninguém para existir. Então, é um substantivo concreto. Ok, professora, eu já entendi que uma coisa é complemento e a outra coisa é adjunto adnominal.
Mas eu queria saber quando é que eu vou ter dúvida quando um termo é complemento nominal e quando é que um termo é adjunto adnominal. Vamos lá. Olha só, coloquei duas orações aqui. Ouvi críticas da população e ouvi as críticas aos políticos. Gente, repara, eu tenho aqui dois substantivos abstratos, né, que são críticas. Para que haja crítica, é necessário que alguém as faça, não é isso? Então, bem, os dois são substantivos abstratos e logo em seguida eu tenho termos preposicionados, ó, da população e aos políticos. Como é que eu vou fazer para diferenciar um termo do outro, para saber que isso aqui é um adjunto adnominal e isso aqui é um complemento nominal? Gente, isso aqui é um macete que eu vou dar para vocês, tá? A língua portuguesa, ela tem muitos macetes. Vamos lá. A gente sabe que o complemento nominal, ele completa o sentido de um substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. Tá, então como é que a gente vai fazer essa diferenciação? Bem, quando esse termo aqui, ó, tá, essa ação da crítica, ela for praticada por esse termo aqui, quando essa ação da crítica aqui, ó, vamos prestar bem atenção, for praticada por esse termo aqui, vai ser adjunto adnominal. E quando esse termo aqui não praticar essa ação, vai ser complemento nominal. Vocês entenderam? Por exemplo, ouvi críticas da população. Não foi a população que praticou essas críticas? Então vai ser adjunto adnominal. Ouvi as críticas aos políticos. Gente, foram os políticos que praticaram essas críticas? Não, foi alguém que praticou as críticas aos políticos. Então esse termo não pratica essa ação. Complemento nominal. Então vamos recapitular. Se o termo praticar a ação do substantivo, vai ser adjunto adnominal. Se o termo não praticar a ação desse substantivo, vai ser complemento nominal. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Dei uma revisada nesse assunto. A gente tem aula sobre complemento nominal e adjunto adnominal. E um beijo, até a nossa próxima aula.